uma série de questões e aspectos relacionados à proposta de reforma da Previdência encaminhada a partir da PEC 287 de dezembro de 2016. O canal Em Tempo, com contribuição de vídeos próprios e incorporação de vídeos de outros canais, outras TVs, outras opiniões de autores e debates existentes no Brasil, pode, nesse momento, fazer uma breve síntese. A primeira é que é necessária uma reforma da Previdência no Brasil, porque é um problema de demografia e de finanças intergeracional, e nós temos que tratar desse problema hoje, antes que os reflexos mais fortes deles comecem a acontecer. Não é necessário, para eu defender essa reforma da Previdência, saber se há um déficit neste momento na Previdência brasileira, uma vez que nós vivemos a maior recessão dos últimos 100 anos e ela não costuma se repetir. Seria até natural que houvesse um déficit de forma contributiva, embora os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil mostrem que, na verdade, há um superávit no regime de seguridade social. Mas esse não é o tema, embora ele tenha consumido muita energia das pessoas, mas sim o que nós vamos enfrentar daqui uma ou duas dezenas de anos a continuar o atual perfil demográfico e o atual perfil de finanças públicas brasileiras. Mas esse não deve ser o critério fundamental para tomar a decisão. O elemento do ciclo de proteção social e a natureza e a capacidade de sustentá-lo deveria ser a preocupação principal dos políticos que envolvem a Previdência, os políticos ligados às questões previdenciárias, aos analistas e à própria sociedade brasileira. Bom, diante disso, ou seja, do reconhecimento da necessidade de se fazer uma reforma, vem uma outra afirmação. A necessidade de fazer a reforma não significa dizer que esta reforma proposta a partir da PEC 287, de dezembro de 2016, pelo governo Temer, seja a melhor proposta a ser encaminhada pelo Congresso brasileiro. Por que ela não é uma reforma ideal? Apesar da retórica que, de um lado, falava do déficit contributivo no Brasil e, do outro lado, falava em cortar privilégios, essa reforma praticamente deixa intacto uma série de privilégios. Ao contrário, um leque muito restrito de privilégios são tocados e os grandes privilégios são mantidos. E ainda mais, é um grande ponto a ser destacado, essa reforma proposta para a Previdência no Brasil, ela requer mais de quem é mais pobre e requer menos contribuição de quem tem rendas mais elevadas, porque ela faz com que o cidadão médio brasileiro tenha que trabalhar por mais tempo. O cidadão médio brasileiro, a maior parte do cidadão brasileiro, está recebendo um salário mínimo como aposentadoria e tem dificuldade de obter os 15 anos de contribuição para se aposentar, e às vezes vai se aposentar por idade porque não consegue por tempo de contribuição. Agora, o que é que essa reforma faz? Como uma das características principais, faz com que a idade mínima tenha que aumentar e o tempo de contribuição quase que dobre, o que torna para a população mais pobre brasileira uma dificuldade muito grande, porque o brasileiro trabalha muito, mas ele tem, em média, pouca oportunidade de ter registro em carteira, né? Mais de 40% da população brasileira trabalha em trabalhos informais e, portanto, não tem carteira registrada, portanto, não contabiliza como tempo para a Previdência Social brasileira. Então, essa reforma, ela capta a poupança de quem é mais pobre do que quem tem renda maior. Portanto, ela contribui para aumentar a desigualdade num país que já tem como característica o seu elevado nível de desigualdade social. Vídeos mostram a verdade inescapável de que há um aumento percentual do gasto com previdência em relação ao PIB, embora em alguns momentos maqueiem com o fato de que
compara esse gasto, que é mais rígido, com o PIB que está decrescendo enormemente nos últimos 2 anos, mas mesmo assim a tendência de médio prazo ela é verdadeira, ou seja, há um crescimento do gasto previdenciário em relação ao PIB, e isso por si só seria um motivo de análise, de avaliação de uma ação pública, mas desta verdade não decorre que não precise ser feito alguma coisa do ponto de vista das receitas, tá certo? Não é só uma questão de demanda por previdência, mas as receitas da previdência. E aí sim a solução não é independente da despesa com a receita, né? O esforço que eu vou propor para consertar os problemas de despesa com previdência não são independentes do jeito que eu encaro e do esforço que eu preciso ter para captar receita. Então, quanto menos eu capte receita, maior vai ser o déficit e, portanto, maior é o esforço que eu vou querer cobrar de quem está demandando previdência, serviços previdenciários. Portanto, é preciso sim pensar do lado das receitas e há uma desoneração das receitas da previdência constante. Há uma dívida que não é paga, uma sonegação que é negociada a uma taxa de juros muito baixa, que estimula as empresas a não pagarem, a sonegarem, e caso sejam encontradas, para negociarem num tempo muito longo, aumentando o rombo da Previdência. Então, desoneração, sonegação são 2 assuntos fundamentais, que fecha com o terceiro, que é a recorrente, feito em diversos governos, Dilma, Lula, FHC, e por aí vai, que são as desvinculações das receitas da União, as chamadas DRUs. Então, as vinculações, sonegação e a desoneração da folha são elementos da receita que têm sim que serem discutidos e são fundamentais que se faça sobre isso, tá ok? E um outro aspecto fundamental é pensar na rede de proteção. Nós temos que pensar o seguinte: como nós podemos viabilizar o financiamento de um bom ciclo de proteção social. E essa pensamento, essa reflexão sobre esse problema, ele deve incluir os problemas previdenciários, mas também uma análise em torno da previdência, já que previdência depende do mercado de trabalho, previdência depende de educação, porque educação vai depender da qualificação do trabalhador e, portanto, a sua possibilidade de inserir no mercado de trabalho e de contribuir com a previdência e de ter rendas maiores ou menores, ou em outras políticas, outras ações que poderiam incluir, por exemplo, uma receita básica de cidadãos brasileiros ou uma renda mínima junto com a questão previdenciária, ou seja, ela não é isolada nem enquanto ação, nem enquanto problema de outras questões que não são previdenciárias. Esses são aspectos fundamentais, ou seja, é necessário discutir a Previdência, é necessário reformar a Previdência. Essa proposta de Previdência cobra mais do mais pobre do que mais rico, então piora a desigualdade. Ela tem um problema, sim, de despesa, mas ela tem que encarar uma questão fundamental do ponto de vista das receitas. E, por fim, é o ciclo de proteção social que deve ser pensado como financiar e não a variável de ajuste ser o ciclo de proteção social em relação às finanças públicas. Porque um sexto aspecto a ser destacado é que a lógica de fluxo de caixa tem dominado sobre a lógica da proteção social e isso tem que ser revisto, né? As finanças têm que ser pensadas como um suporte para a proteção social e não a proteção social como um ajuste para as contas das finanças, ok? As duas coisas são importantes, mas a relação de causalidade, né, ou de predominância é estabelecido claramente. Então esse é o balanço geral sobre a reforma da Previdência. Nos vemos outras vezes em outras discussões. Até lá, até a próxima.